Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aula de Cálculo 2, a nossa aula 4, tá? Nós já estudamos até agora algumas equações diferenciais, não todas, tá? Nós estudamos equações diferenciais, ordinárias, lineares, de primeira e segunda ordem, de primeira ordem separáveis, de primeira ordem lineares, de segunda ordem lineares, homogêneas e não homogêneas e de coeficientes constantes, certo? Então, depois, nós estudamos funções vetoriais, que são aquelas funções que associam a uma variável real, né, a um parâmetro de variação, com o qual nós escrevemos as equações paramétricas, o t, né, associamos um x de t, um y de t, um z de t, a um vetor. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente. Agora a gente vai pegar e voltar para os escalares novamente e pegar um par ordenado e por uma propriedade matemática e por uma entidade matemática, mais bem falando, né? Faltou minha palavra, nós vamos transformar esse par ordenado em um valor real, tá? Então a gente vai pegar uma função de duas variáveis e reduzir a um, e uma de três variáveis e reduzir a um. Então agora a gente vai ter duas variáveis independentes para uma variável que depende delas duas, ou três variáveis independentes para uma variável que depende dessas três. Isso é o que nós chamamos de funções de várias variáveis reais, porque a gente vai estudar várias variáveis independentes que levam a valores reais. No final, nós vamos misturar esse conteúdo de funções de várias variáveis reais e de funções vetoriais e vamos misturar tudo no estudo dos campos vetoriais. E aí complica tudo, aí complica tudo, né? Mas nós vamos estar muito mais bem munidos nesse sentido para lidar com variáveis físicas de interesse. Por exemplo, né? Nesse caso, você pode ter uma força que dependa explicitamente da posição e do tempo, mas esse não é o caso. Tá? Explicitamente da posição, explicitamente da posição e implicitamente do tempo. O caso que a gente está trabalhando aqui é, por exemplo, a força gravitacional. A força gravitacional, tá? É, ou o potencial gravitacional, mas bem falando, porque aqui a gente está lidando com escalar, é algo que depende de uma posição no espaço. Só que essa posição ela tem associada a ela uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Então esse potencial vai variar, né, conforme você vá mudando a posição do seu corpo. Por exemplo, a Lua em questão, se você quiser calcular o potencial gravitacional da Terra na posição da Lua, tá? E isso aí, né, se você multiplicar um pelo outro, né, desculpa, se você multiplicar esse potencial pela massa da Lua, você vai ter aí o trabalho, né, realizado pela força gravitacional sobre a Lua, e esse trabalho ele é importante para a descrição da dinâmica da Lua ao redor da Terra. Naturalmente, a Lua interage com outros corpos, mas a interação mais notável acontece com a Terra. Tá certo? Você precisa de uma instrumental como esse. Então vamos lá. Então, nós vamos estudar as funções, vamos introduzir as funções de duas ou mais variáveis, ou seja, isso aqui, gente, isso aqui é fundamentos de cálculo avançado. Aí depois entra cálculo um extensão também, tá? Avançado. Então, de certa maneira, tudo que a gente estudou em fundamentos de cálculo vai ser importante aqui para a gente relembrar essas coisas, e tudo que a gente estudou em cálculo um vai ser importante também. Então, vamos lá. Vamos introduzir aí algumas coisas que vocês já conhecem de um lado pelo fundamento de cálculo, mas que vão conhecer agora de uma maneira diferente aqui. Então vamos lá. Várias variáveis independentes. Existem problemas, tá, gente, que requerem o uso de mais de uma variável independente para resolvê-lo, tá? Então, por exemplo, a área de um triângulo depende da sua base e da sua altura. Então, são duas variáveis independentes. Outro caso é o volume de uma caixa retangular, cujo volume depende da largura L, do comprimento W e da altura H. Então, a gente pode denotar essas variáveis por A, que é a área, como função da base e da altura, o produto da base vezes a altura, no caso, na área de um triângulo. Né? E o volume, no caso de uma caixa retangular, ele vai depender
de L, que é o comprimento, L que é a largura, W que é o comprimento, e a altura H. Tá? Então, aqui ó, é LWH, o volume de uma caixa retangular, certo? Então, assim, existem funções que dependem de mais de uma variável. O potencial gravitacional que eu acabei de mencionar para vocês é uma delas. Então, terminologia e notação geral para duas variáveis. Usaremos a seguinte notação para indicar uma função de duas variáveis, tá? Diremos que z, ou s no caso, né? Aqui a gente colocou z, mas é s, tá? S, tá? É uma variável, tá? É uma variável dependente que se relaciona a x e a y, variáveis independentes por meio de uma função f. Então, essa função vai transformar esses pares ordenados x e y no plano bidimensional em um valor, tá? Que é o valor de s. Da mesma forma, para três variáveis, só que a gente vai usar uma anotação diferente. A gente vai usar a anotação a seguir para uma função de três variáveis. A gente vai dizer que W é uma variável dependente que se relaciona a x, a y e a z, três variáveis independentes, por meio de uma função f. Então, a função f agora pega essa terna ordenada e transforma, associa isso a um valor de W. Tá? E, naturalmente, os valores de W vão ser diferentes à medida em que escolhamos x, y e z diferentes, tá certo? Exceto, claro, se W for uma função constante, aí não existe alteração. Domínio, tá, gente? O domínio das funções de várias variáveis, ele é um conjunto no plano xy, ou seja, quando a gente tinha elegido um domínio para funções de uma variável, isso eram os valores que faziam sentido para a relação estabelecida por meio da função que estavam ao longo do eixo x, tá certo? Então, era só um valor que levava a um valor. Então, o que a gente estudou em Fundamentos de Cálculo e Cálculo 1 são funções de uma variável real a valores reais, ou seja, relaciona uma variável independente com uma variável dependente. Agora, para a gente caracterizar a nossa variável independente, a gente precisa de duas informações, o valor de x e o valor de y. Tá? Então, a gente pode dizer que temos duas variáveis independentes, e esse par ordenado, que é esse elemento caracterizado primeiro pelo valor de x e pelo valor de y, ele está no plano xy, tá? E no caso de três variáveis, o domínio da função é um conjunto de pontos no espaço. Então, quando a gente está tratando de três variáveis, a gente tem x, tem y e tem z. A gente tem uma terna ordenada. Então, definição de função. Uma função de duas ou três variáveis é uma regra que associa um único número real s igual a f de x e y, tá? Ou, no caso de três variáveis, wf de x, y, z, a cada ponto x, y, no caso de três variáveis, um ponto x, y, z no espaço, tá? Uma terna ordenada, de algum conjunto D no plano xy, tá? Ou no espaço tridimensional, certo? Então, o que acontece? No plano tá? xy, a gente vai ter um par ordenado, e a esse par ordenado, tá? A função vai associar um valor no terceiro eixo, que é o eixo S, tá? Ou o eixo vertical aí, tá certo? Então é isso que a função faz. No caso tridimensional, a gente não tem como representar isso, vou falar mais tarde quando a gente falar sobre o gráfico, a gente não tem como representar isso de uma maneira muito simples, tá? Ou melhor, de uma maneira geométrica e tal. A gente só pode representar algebricamente, tá? Porque a gente teria aí em quatro dimensões o gráfico. Mas, de toda maneira, a gente associa a um ponto no espaço um determinado valor. A mesma coisa o potencial. Tá? O potencial ele está associado a um ponto no espaço, tá? E ele tem um determinado valor. Quanto mais longe, por exemplo, você está da Terra, menor é o potencial gravitacional associado. E o gráfico, gente? O gráfico de uma função de uma variável produzia um desenho plano que relacionava um ponto no domínio com um do conjunto imagem. Já para duas variáveis, a gente relaciona um par ordenado, ou seja, dois pontos,
sendo é um par porque são dois, e é ordenado porque ele é x e y. Não é outra ordem, como y e x, tá certo? Ele é ordenado por causa disso, porque é x e depois y. E ele é um par porque tem dois. Tá? Do domínio com um da imagem, portanto, o desenho será. Cadê? Já para duas variáveis, relacionamos um par ordenado, dois pontos do domínio com um da imagem. Portanto, o desenho será uma superfície no espaço tridimensional. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em cada parte, descreva o gráfico da função em um sistema de coordenadas x, y e z. Então, aqui nós temos a função s igual a 1 menos x menos meio de y, e s de xy igual a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. E a gente vai ter aqui os desenhos, olha. A primeira função, s de xy, 1 menos x menos meio de y, representa um plano. Uma parte triangular, tá? É esboçada plotando as interseções com os eixos coordenados e unindo-os com os segmentos de reta. Então a gente vai colocando aqui, ó. Quanto é que é o valor dessa função para x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0, tá? Ou melhor, quanto é que é para x igual a 0 e y igual a 0? Então você joga aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, tá bom? Então, ó, quanto é que vale para x igual a 1 e y igual a 0, que é esse ponto bem aqui, ó. Aí você coloca x igual a 1 e y igual a 0. 0 aqui, 1 menos 1, 0. Então, o valor da imagem é 0, que é o terceiro valor aqui. 1 é o valor de x e 1 é o valor de y. Também, né, a gente pode olhar aqui o outro zero dessa função, para x igual a 0 e y igual a 2, porque quando a gente jogar y igual a 2 aqui, isso aqui vai dar meio vezes 2, que dá 1, menos 1 dá 0. Então a imagem aqui dá 0. De toda forma, nós plotamos esses três pontos aqui e fizemos a interseção aqui com os eixos de coordenadas e vamos unindo-os com segmentos de reta e a gente vai vendo aqui que a função ela plota um plano. Se você quiser, você pode plotar lá no GeoGebra também, tá? Eu já mostrei outro exemplo, vou mostrar para vocês no GeoGebra. Então, olha aqui, gente. O gráfico da função raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado pode ser reescrito como uma equação de uma esfera de raio 1, tá? Centrada na origem, tá certo? Como S é maior que zero, tá? Vou colocar aqui S, eu coloquei Z lá, né? Mas aqui o mais correto é a gente colocar S, né? Tá certo? O gráfico é somente a calota superior da esfera. Por quê, gente? Porque é maior que zero, tá? A equação da esfera, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Uma esfera de raio 1. Isso aqui é geometria, tá bom, gente? Então, assim, você está com dificuldade de geometria, volta lá e procura as equações da esfera, equação do cilindro, essas coisas, porque a gente vai precisar aqui. Tá certo? Então aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Se eu disser que z é igual a s, que é a parte vertical aqui do eixo do espaço cartesiano, isso aqui fica exatamente essa função, mas isso aqui só pode ser maior que zero, porque a gente não admite no conjunto dos números reais um valor de raiz negativo, tá? Ou melhor, a raiz de um número negativo, para você não entender isso mal, tá? Então a gente não aceita aqui dentro alguma coisa que seja negativa por natureza, porque isso aqui daria um número complexo. Tá certo, gente? Então por isso que é só essa calota superior. Para você desenhar a calota inferior, você tem que colocar um menos aqui na frente da equação, porque ele vai pegar esse gráfico e vai refletir para baixo. Então vamos lá, gente, ó. Vou mostrar aqui o GeoGebra para vocês. Bora ver. Ah, caralho! Cadê?
aqui. Agora você bota na calculadora 3D. Aqui, ó. O cacete, tá aqui. F de x é 3x quadrado, por exemplo, ó. Você vê um plano aqui, né? Bom, se você vê algo diferente de um plano, você tem que ir consultar um médico, tá? Beleza. Vamos ver a calculadora 3D aqui, ó. Ah, aqui, ó, ao invés de escrever f de x, você escreve f de xy, cara. E aí você bota aqui, ó, 1 menos x, tá? Opa, menos meio. Ô, caceta. Porra, cadê essa aqui? Meio de y. Tá vendo, gente? Tá vendo? Dá justamente, cadê, ó? X e isso aqui aqui, ó. Vamos girar. Ih, cara. Porra, bicho, é agora que isso é foda. Ah, cara, eu vou sair daqui. Essa internet tá. Deixa pra lá. Eu acho que tem problema na minha. Não, amigão. Deixa eu dar minha aula aqui, rapidão. Pronto. Aqui, ó. F de xy igual a 1 menos x menos meio de y. Aí não apareceu nada, né? Aí você vem aqui nas ferramentas, naturalmente, né? Opções, cadê esse? Exibir, janela de visualização 3D. É normal. Exibir, janela de visualização 3D. Pronto. Aí você deve estar achando estranho, né, professor, mas está bem diferente, não é do. Caraca, velho. Que merda. Aqui. Pronto. O que está diferente, gente? O vermelho é o eixo X. Nossa, que coisa feia. Pronto. O vermelho é o eixo X. Vou botar aqui em perspectiva como estava lá. O verde é o eixo Y. Deixa eu ver se eu tiro esse plano aqui. Essa malha. Nossa, cara, tá cada vez pior isso. Certo, gente? Aqui, ó. Essa malha. Vou botar o plano que é melhor. Certo? Ó, o que que era aquele triângulo? Bem aqui, ó. Um e 2, né? É a interseção disso. Então, aqui, isso era só essa parte, mas a figura é um plano, como foi falado para vocês, ó. É como se uma gilete tivesse caído no chão aí, né? Entende? Esse aqui tá horrível, mas vamos para um outro aqui. Eu vou botar aqui o eixo X, o verde é o Y e o S é o Z. Então, vou botar aqui, ó. S de XY é igual a raiz SQRT de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Ô, diabo. Aqui, ó. Tá vendo?
uma esfera de raio 1, beleza. Agora, como eu falei para vocês, ó, vou colocar aqui, ó, menos essa função. Opa, aqui eu vou botar h de x é igual a menos s de xy. Pronto. Agora sim a gente tem a esfera, né? Porque para você varrer essa esfera, naturalmente, ó, aqui, agora, onde você está vendo aqui, o eixo x apontado aí na sua cara, né? E o plano superior aqui, XY, o plano com XY com nas alturas positivas, aqui com S positivo, né? Que é o eixo Z, ele tem os valores positivos e aqui embaixo os valores negativos. Pô, parece até uma pokebola aqui, isso aqui, né? Então, aqui, ó, você consegue ver, a esfera está completa, mas você precisa dessa função com o menos aqui, tá bom? E não menos lá dentro. Tá, gente? Então você pode plotar assim, simples no GeoGebra, tá? Ele mostra para você o gráfico. Ó, temos. Beleza, gente? Ó, uma outra coisa que a gente pode fazer para representar as funções de duas ou mais variáveis, tá? São as curvas de nível. O que são as curvas de nível? No caso de funções de duas variáveis, a gente pode projetar cortes do gráfico da função num valor de S igual a constante, tá? Ou seja, o valor, a gente iguala o valor da função igual a uma constante, e aí a gente vai ver como é que equação, que curva é produzida pela atribuição desse valor, tá? Então, um mapa de contornos ele pode ser formado a partir de um conjunto de curvas de nível. A gente pode formar uma curva de nível, várias curvas de nível, e então formar o que a gente chama de mapa de contorno. O que é esse mapa de contorno? Parece um mapa topográfico de uma montanha, por exemplo, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? É semelhante aos mapas topográficos que nos revelam de forma sintética detalhes da geometria de uma montanha, por exemplo. Ó. Então, olha o que acontece aqui. Nós temos o gráfico de uma função S igual a f de xy. Gente, por que eu não coloquei z? Tá? O livro ele usa a notação z, porque depois você pode confundir. Num momento, z vai ser variável dependente, no outro vai ser variável independente, então eu escolhi uma terceira variável. Mas a S é a mesma da Z aqui no plano XY. Então, por isso que nas figuras vai aparecer Z, porque eu não consegui tirar, né, para ficar bacana, tá? Então, olha o que acontece aqui. A gente vai pegar o gráfico de uma função e a gente vai botar um valor de Z igual a K, forma um plano aqui que vai seccionar isso, vai cortar, e esse corte aqui é como se ele ficasse marcado, né, nesse plano, e a gente pode projetar esse corte aqui e desenhar uma curva de nível, tá? Que vai nos dar uma espécie de representação dessa função aí para esse ponto z igual a k. Olha o mapa de contorno, por exemplo. Vamos supor aqui que você tenha uma montanha, tá? E se você pode ver aqui que tem dois sulcos nela, duas entrâncias aqui, duas entradas, tá? E elas estão marcadas aqui, tá? Por essa curva, tá? Então aqui ó, tem como é que está aqui a perspectiva da montanha, tá certo? Conforme aumente o número de centenas de metros. Isso aqui tem a zero ao nível do mar, digamos, a 100 metros, a 200, a 300, 400, 500, 600. E ela vai formando esses contornos aqui. Você pode formar um mapa de contorno a partir das curvas de nível e ele vai te dar uma perspectiva bidimensional do formato dessa curva, tá? Do formato dessa superfície formada aí no espaço. Então a curva 6, ó, ela tem um raio menor, mas olha aqui os sulcos dela aparecendo. Da mesma forma nas outras, né? Só que eles vão aumentando. Ó. Existe mais base na montanha, aqui no nível do mar, do que existe de preenchimento de montanha aqui no nível 6, por exemplo, de 600 metros. Tá? Então, as curvas de nível elas permitem você construir esses mapas de contorno, que são esses desenhos que são, digamos assim, chapados num papel para te dar uma impressão bidimensional de uma coisa que é tridimensional. E as superfícies de nível, tá, gente? Você viu aqui que o gráfico de uma função de duas variáveis x e y, ele aumenta uma dimensão. Então, a gente tem duas variáveis independentes
a gente vai usar o espaço para representar isso. Se a gente tem 3, a gente ia precisar de um hiperespaço de 4 dimensões para representar isso. E a gente aparentemente ainda não consegue, não tem inteligência suficiente para imaginar essa porcaria desse hiperespaço. Então, uma superfície de nível é equivalente a uma curva de nível para funções de 3 variáveis. O que a gente faz? Já que a gente não consegue representar o gráfico, a gente vai escolher um valor de W igual a fxyz, ou vai escolher valores de W constantes para os quais nós desenhamos superfícies que nos permitam dar uma perspectiva de como varia essa função, tá? Por que isso, tá, gente? Por que a gente vai escolher, então, superfícies de nível? Como eu falei para vocês, o gráfico de uma função de uma variável é bidimensional. Já de uma função de 2 variáveis é tridimensional. O de uma função de 3 variáveis seria quadridimensional. A gente não consegue fazer esse gráfico de forma direta. No entanto, para uma faixa W igual a f de x, y, z igual a k, formará, né, uma superfície no espaço tridimensional, tá certo? E essa superfície é o que a gente chama de superfície de nível com constante K. Por exemplo, olha, a função f de x, y, z, ela daria aqui x² mais y² mais z². Se você escolher... Isso aqui é uma equação de esfera para um valor constante, tá? Então, se você escolhe f de x, y, z, por exemplo, igual a 1, isso aqui é uma esfera de raio unitário 1. Se você escolhe igual a 4, isso aqui é uma esfera de raio 2, tá? Raio unitário 1, eu fiquei pensando, porra, raio unitário 1, óbvio, foi redundante, desculpa. Tá? Então, uma esfera com o raio 2, ela seria x² mais y² mais z² igual a 4. Então, você vai atribuindo valores constantes de f, tá? W igual a f de x, y, z, e você vai construindo essas superfícies de nível. Então, por isso que tem aqui várias esferinhas, ó. Uma esfera aqui, com esse raio, uma outra esfera com raio maior, outra esfera com raio maior, outra esfera com raio maior. Então, essas superfícies de nível nos dão informações de como seria o gráfico dessa função de 3 variáveis. Um outro exemplo, olha a superfície. Z² menos x² menos y². Tá certo? Para z igual a zero, tá? Para z igual a zero, você vai ter um paraboloide, tá? Z igual a x² mais y². Então, ele aparece bem aqui, ó, e aparece bem aqui, tá bom? Para z diferente de zero, z igual a 1, tá? Aqui no caso, z não, desculpa. Para k igual a zero, né? Espera lá, rapidinho, que eu confundi aqui. Ah, não, dá um cone, né? É uma equação num cone aqui, ó. Z² igual a x² mais y². Então, você tem o cone simétrico aqui. Para k maior que zero, que você tem um paraboloide, e aqui você tem essa figura que eu não sei de dizer, um hiperboloide, tá? Para k menor que zero. Então, você pode atribuir valores de k menor que zero, que você vai ter um hiperboloide, tá? E valores de k maior que zero, que você vai ter paraboloides, tá certo? Valor de k igual a zero, você vai ter superfícies cônicas. Isso aqui a gente infere dessa equação aqui, tá, gente? Tá? Eu queria até escrever, mas não fica legal. Tá? Você escreve aqui K, se você quiser chamar K², né, para ficar mais fácil, é Z² menos x² menos y². Sendo esse K um valor constante que você atribui. Então pode ser 0, pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser mais 2, mais 3, menos 3, enfim, esse é o valor que você quiser. E você vai formando essas superfícies de nível, tá certo? Vamos lá. Tendo dito isso, a gente vai passar agora para a parte um pouquinho mais difícil, que é sobre limite e continuidade, tá? Então, vamos lá. A gente vai introduzir, né, e expandir as noções de limite e continuidade para funções de 2 ou mais variáveis. A gente introduziu e discutiu para uma variável, e agora para duas. Primeira coisa, nós vamos falar de limites ao longo de curvas, tá certo? Por quê, gente? Porque agora a gente tem um ponto x, y, e a gente precisa se aproximar de outro ponto, que é um x0 e y0, tá certo? No nosso caso de funções de uma variável, a gente sempre tinha apenas 2 limites laterais. Você pegava um ponto aqui, você podia vir pela esquerda ou pela direita. Você estava ao longo de uma linha.
Tá? Então, só duas possibilidades pelas quais você pode aproximar de um ponto, ou pela esquerda ou pela direita. E nós denotamos isso como limite de f de x quando x tende a x0 pela direita, ou seja, para valores de x maiores do que x0, e o limite de f de x, esse aqui está feio pra caramba, tá? Eu fiz alguma bobagem, ele foi parar aqui embaixo, mas é o limite de f de x, tá? Com x tendendo a x0 pela esquerda. O que, que é isso? É quando o x tende a x0 por valores menores. Por exemplo, se x0 for 1, tá? Indo por 2, por 1,5, e se for 1 pela esquerda, indo por, sei lá, 0,5, 0,99, tá? Valores menores do que 1. Não são, esse mais e esse menos não são de positivo e negativo, são pela esquerda, pela direita e pela esquerda. Pela direita é maior, pela esquerda é menor. Lembrando que a gente organiza aqui a reta real indo dos menores para os maiores. Por isso que a direita é maior e a esquerda é menor, tá certo? Então, o que acontece, gente? No caso de duas ou mais variáveis, é preciso a gente se dar conta de que existem diversas curvas diferentes por meio das quais a gente pode aproximar um ponto de outro. Então, a gente vai definir, então, o limite de S igual a f de xy, tá? Quando o ponto xy se aproxima de x0, y0 ao longo de uma curva C. Então, você vê aqui, ó, por exemplo, xy está se aproximando de x0, y0 por meio dessa curva aqui, mas poderia se aproximar por meio dessa curva, por meio dessa curva, por meio dessa curva, essa curva ou essa curva. Tá? E como é que a gente trabalha isso matematicamente? Nós vamos pegar o que a gente aprendeu na aula passada e a gente vai aplicar agora. Então, no caso, a gente vai tomar uma curva paramétrica C, lisa no espaço, bi ou tridimensional, representada pelas equações e pontos de tendência. Então, ó, a gente vai eleger uma curva x de t, uma curva y de t, uma curva z de t, associando x0, y0 e z0 aos valores da aplicação no parâmetro T0, tá? Para quando o parâmetro T for igual a T0, tá? Então a gente vai parametrizar o ponto e vai parametrizar o ponto de tendência e o ponto da função, tá? Descrevendo isso por meio de curvas. Então, olha o que acontece, gente. Os limites, então, são definidos como o limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, é o limite de t indo para zero, tá? De f de xy, x de t, y de t, tá? No caso de três variáveis, é a mesma coisa. A única diferença é que a gente adiciona o z de t, que é a terceira função, a terceira variável independente. Ou seja, a gente usa curvas paramétricas para poder descrever a curva pela qual nos aproximamos dos pontos em questão. Então, o limite da função de t deve ser tratado como limite lateral, tá? Se os pontos forem extremidades de C, da curva. Por que isso, gente? Por que tem que ser limite lateral? Porque ele vai estar fora do intervalo. Então, a gente vai aproximar, por exemplo, pela esquerda, se ele estiver na extremidade direita da curva, e pela direita, se ele estiver na extremidade esquerda da curva, tá? Interpretação geométrica. O que significa tomar o limite de uma função de várias variáveis ao longo de uma curva? Então, à medida que o ponto xy, tá? Esse bem aqui, ó, cadê? Xy, se move ao longo da curva C, no plano XY, em direção a x0, y0, o ponto XYS, que é esse bem aqui, se move diretamente acima do gráfico de S. Então, se o gráfico for todo torto, a função vai pulando por esse gráfico aí, vai andando por esse gráfico, tá? Com S igual a f de xy tendendo ao valor de L, tá certo? Então, a função S vai tender para o valor de L à medida que o par ordenado xy vai se aproximando por meio da curva C do ponto x0, y0. Isso está bem aqui, ó. Então, o xy de t vai se aproximando de x0, y0,
Então, isso aqui, o valor de L vai se aproximando do valor, desculpa, o valor de S igual a f de xy vai se aproximando do valor de L, tá certo? Limite na vizinhança de um ponto. Então, é uma maneira de você pensar o limite em toda a vizinhança de um ponto, não somente ao longo de uma curva lisa que passa pelo ponto de tendência. Então, a gente vai generalizar um pouquinho mais o conceito de limite, né, e começar a pensar o limite em torno de um ponto. Vamos introduzir alguma nomenclatura para isso. Então, ó, disco aberto e disco fechado. O que são isso? Considere ser um círculo do espaço bidimensional centrado em x0, y0 e de raio positivo delta. A gente vai chamar um disco de raio aberto, ou desculpa, um disco aberto de raio delta, o conjunto de pontos englobados pelo círculo e que não estejam na circunferência. E isso aqui é análogo ao intervalo aberto. Lembra que no intervalo aberto a gente não incluía o último número que aparecia lá? Pois é, a mesma coisa. E da mesma forma, de forma análoga ao conceito de intervalo fechado, nós temos o disco fechado de raio delta, que é o conjunto de pontos englobados pelo círculo e que estejam na circunferência. Então aqui, ó, um disco fechado contém todos os pontos de sua fronteira circular. O disco fechado ele inclui tudo isso aqui, todo esse conjunto de pontos. E um disco aberto não contém nenhum ponto da fronteira circular. Bola aberta e bola fechada. Bola aberta e bola fechada é o análogo tridimensional do disco aberto e do disco fechado e o análogo tridimensional do intervalo aberto e intervalo fechado. Então, considere S uma esfera no espaço tridimensional, centrada em x0, y0, z0, e de raio positivo delta, a gente chama de bola aberta de raio delta, o conjunto de pontos englobados pela esfera que não estejam na sua superfície, ou seja, tira todos os pontos da superfície. E a bola fechada de raio delta é o conjunto de pontos englobados pela esfera que estejam na sua superfície. Tem uma outra generalização também aqui, ó, os pontos interiores. Vamos considerar D um conjunto de pontos no espaço bidimensional. Um ponto x0, y0 é o ponto interior de D se existe algum disco aberto centrado nesse ponto, contendo somente os pontos de D, tá? Então, um ponto interior, ele está aqui só contendo, ele está centrado em x0, y0, está só contendo o conjunto de pontos desse de D, tá? Já o ponto de fronteira, tá? A gente pode considerar um conjunto de pontos no espaço bidimensional, um ponto. Cadê? Aqui não é ponto de fronteira. Tá? Aqui, ó. Ele é um ponto de fronteira de D. Se existir algum descoberto centrado x0 e y0, contendo somente os pontos de D e os de fora de D. No caso aqui, ó, tá aqui ó, o ponto de fronteira, ó. Ele está aqui na fronteira mesmo, de fato. Então, contém os pontos de D e os de fora também, tá certo? Aqui, ó. Tá? Interior e fronteira. O conjunto de todos os pontos interiores de um conjunto D do espaço biotridimensional constitui o interior de D. Os conjuntos de pontos de fronteira são a fronteira, tá? O que está dentro é dentro. E o que está na fronteira é fronteira. Basicamente é isso. Conjuntos abertos e fechados, tá? O conjunto D é fechado se contiver todos os pontos de fronteira. Então, conjunto fechado possui os pontos da fronteira e aberto se não contiver algum ponto da fronteira, tá certo? Da mesma forma que o intervalo aberto e que o intervalo fechado. E o limite, gente? Por que eu acabei de falar todas essas coisas para você? Porque o limite ele vai ser definido usando esses conceitos. Então, aqui, ó, a afirmação limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0 igual a L, significa que restringindo xy a estar suficientemente próximo, mas ainda distinto de x0 e y0, é possível aproximar
o valor de S igual a f de xy do valor de L tanto quanto a gente queira, certo? A operação de limite é importante por isso, é uma operação aproximativa. Já tínhamos falado isso no cálculo 1, né? Você vai aproximando um determinado valor, tá? O valor da função num determinado valor de L, quando xy vai se aproximando do ponto x0, y0. Isso valia também para uma variável. Quando x se aproximava de x0, f de x tendia ao limite, tá certo? Agora é só uma expansão. Tá, e aí, como é que a gente pode formalizar essa questão? Tá? Seja uma função f de duas variáveis e suponha que ela esteja definida em todos os pontos de algum descoberto centrado em x0, y0, exceto possivelmente nesse ponto. Já explico por quê. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para corrigir os slides. Tem o slide 28 aqui. Tá? Por que que não precisa estar definido nesse ponto? Porque o limite da função não precisa ser igual à função no ponto. Tá bom, gente? Lembrem disso. Então, é a mesma coisa que a gente tinha visto no cálculo 1. Não precisa, tá? A função estar definida no ponto para ela ter limite. O que precisa ela estar definida no ponto é para ela ser contínua. Então, ó, a gente diz que essa operação, tá, ela é verdadeira se existir um número epsilon maior que zero, e a partir dele a gente puder encontrar um número delta maior que zero, tal que, né, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que a distância entre os pontos x, y e x0 e y0 seja maior que zero e menor que delta. O que significa isso em outras palavras, gente? Da medida que a gente aproxima tão quanto a gente queira xy de x0 e y0, o f de x tem que se aproximar de L, tanto quanto a gente queira, tá certo? É por isso que sempre esse valor da diferença vai ser menor do que um valor epsilon real, tá? E por isso que o valor da diferença da distância entre xy e x0 e y0 vai ser menor do que delta, tá certo? E maior do que zero. E epsilon é sempre maior que zero, tá, gente? Então é importante que a gente entenda isso. Isso é o que permite a gente dizer que a gente aproxima tanto quanto a gente queira f de x de L quando a gente estiver tomando esta operação que está apresentada na tela, que é limite de f de xy igual a L quando xy tende a x0, y0. Então, olha o que acontece aqui no caso do limite, tá, gente? Vamos pegar aqui no plano XY, olha, um raio delta, tá? Aqui um conjunto centrado aqui em x0, y0 e uma bola aberta, uma bola não, um disco aberto. Isso aqui, gente, vai se aproximar disso aqui, ó. A função, isso vai levar, na verdade, isso vai levar para cá. Ou seja, a função f de xy, ela vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, se ela está entre L mais epsilon e L menos epsilon, por causa daquela definição do módulo, tá? Olha o que acontece. Se epsilon é maior que zero, tá? Mas a diferença entre eles é menor do que isso, você pode ir sempre diminuindo f de x de L e aproximar f de x de L tanto quanto você queira. Ou seja, o limite é uma ideia aproximativa. No limite em que a gente tende um valor de variável independente ou de par ordenada, no caso, para um outro valor, o valor de f de x se aproxima de L indefinidamente. E isso aqui se manifesta, tá, gente, no espaço. Então, olha o que significa tomar o limite. Você vai traçando um raio aqui na sua função, no plano x0, y0, e vai aproximando xy de x0, y0. Isso, quando você vai aproximando, você vai ter aí dois planos formados pelo limite, tá? Que é o plano z igual a L mais epsilon, z igual a L menos epsilon, tá? Que quando você vai aproximando, levando o epsilon para zero, o delta vai para zero também, e aí o que acontece? Você vai colapsando xy em x0 y0 à medida que, tá, você vai colapsando esses dois planos aí, z, L mais epsilon e L menos epsilon, no valor de próximo de f de xy, tá certo? Então, ó, essa região circular com centro removido consiste em todos os pontos xy, tá?
que satisfazem a relação, ó, raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor que delta. Por que o zero está excluído aqui, gente? Porque o delta é maior do que zero. O delta não é igual a zero. Por isso que a gente fala, por exemplo, que um infinitesimal, ele não é zero. Ele é muito pequeno, tão pequeno quanto a gente quer, mas ele não é zero. Tá? E essa noção de infinitesimal é ela que é necessária para a gente fazer as coisas de maneira contínua, tá certo? É aquele dt da derivada, é aquele dt da integral. Isso aí, ele simboliza essa questão. E por isso que a integral é um limite, e por isso que a derivada também é um limite. Então, qual é a relação entre o que a gente viu para limites tomados ao longo de curvas e o limite, no caso geral, em que a gente vai aproximando as distâncias dos pontos, tá? xy, de x0 a y0, e isso vai levando a um limite. A relação entre as duas definições é a de que a tomada de limite, de maneira geral, equivale à tomada de limite ao longo de qualquer curva lisa, segundo o seguinte teorema, tá? Qual é o teorema? Se f de xy tende a L quando xy tende a x0, y0, então f de x tende a L quando xy se aproxima de x0, y0 ao longo de qualquer curva lisa, certo? Letra B. Se o limite de f de xy deixar de existir quando xy se aproxima de x0, y0 ao longo de uma curva lisa, ou se f de xy tiver limites diferentes quando xy tende a x0 ao longo de duas curvas lisas diferentes, então o limite não existe. Então é assim, o limite vai existir, tá? Quando o limite existe, tá? Ele vai ser L ao longo de qualquer curva lisa, tá? Então você vai pegar quaisquer curvas lisas, você vai tomar o limite, vai dar o mesmo valor. Quando os limites forem diferentes, aí esse limite não existe, que é a mesma coisa que aconteceu no cálculo 1. Continuidade. A gente viu no cálculo 1 que a noção intuitiva de continuidade nos levava a uma curva não quebrada, sem saltos ou buracos. E aí, como a gente pode estender essa função para essa ideia para funções de dois ou mais variáveis? Tá? Bom, noção intuitiva. Suponha que o gráfico de S igual a f de xy se esteja moldado a partir de argila que tenha sido escavada ou apertada com força, criando cumes e vales. A função será contínua se a superfície da argila não tiver rupturas ou buracos. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um buraco na origem. Se você puder olhar aqui, né, aumentar. Aqui tem um salto, tem um outro buraco aqui, ó, um infinito na origem. Tá? Nesses pontos, essas funções são descontínuas. Essa função é descontínua na origem, essa daqui também é descontínua aqui na origem, tá? Essa daqui também é descontínua na origem. Por quê, gente? Tá? A gente não pode ter rupturas ou buracos. E a noção formal se expressa de uma maneira semelhante à que a gente viu no cálculo 1, tá? A função será contínua se o limite da função e seu valor no ponto forem iguais. Ou seja, se eu tender f de x a um valor L, tal que xy esteja se aproximando de x0, y0, esse valor de L, que é o valor do limite, vai ser igual ao valor da função aplicada no ponto. Isso é muito útil para vocês. E todas as funções que vocês vão estudar agora, a partir de agora, exceto se eu pedir para vocês provarem que elas são descontínuas, elas vão ser contínuas. Tá bom? Todas as funções que eu propuser para vocês, a gente não vai enfrentar esse problema da continuidade, a gente vai admitir que elas são contínuas. Tá? Da mesma forma que a gente definiu no cálculo 1, a continuidade em um conjunto e a continuidade em toda parte, tá? Se mantém. Tá? Se a função for contínua em cada ponto de um conjunto aberto D, então diremos que ela é contínua nesse conjunto. Ou seja, aí vale a continuidade de um conjunto. A função é contínua em todos os pontos do conjunto, ela é contínua no conjunto. Se ela for contínua em todo o plano XY, então vamos dizer que ela é contínua em toda parte. Da mesma forma, se ao longo de todo a reta real, né, para todos os valores de x na reta real, a função y de x se mantivesse contínua, a gente dizia que ela era contínua em toda parte, da mesma forma aqui. Só que agora a gente está lidando com uma outra noção. É um plano, tá? Nos valores para quaisquer valores de x e y, se essa função for contínua, ela é contínua em toda parte. Alguns teoremas úteis, tá? Bom, esses teoremas são simples. Eles também foram demonstrados para o caso de funções de uma variável. Mas é basicamente assim, ó. Se uma função f de x, y pudesse ser escrita como um produto separado de uma função g de x
uma função h de y, ambas contínuas x0 e y0, então esse produto vai ser contínuo. Ou seja, o produto de duas funções separáveis de x e y, se for contínuo, esse produto, se cada uma delas for contínua, o produto delas vai ser contínuo. Se h de x, y for contínuo em x0, y0 e g de u for contínuo em u, então h de x em u igual a h de x0, y0, então a composição de g e h vai ser contínua, ou seja, a continuidade ela sobrevive numa composição de funções contínuas. Se f de x, y for contínuo em x0, y0, x de t e yt forem contínuos em t0, com x de t0 igual a x0, y de t0 igual a y0, então a composição f de x de t, y de x e y de t será contínua em t0. Tá? Como é que a gente reconhece funções contínuas? Bom, então lembrando, composição de função contínua é contínua, a soma, a diferença ou produto de função contínua é contínua, o quociente de funções é contínuo, exceto onde o denominador é zero. Bom, então assim, ó, no final das contas, essas noções elas valem não somente para disfunções de duas variáveis, mas para de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, enfim, tá? Eu vou só mostrar aqui, apresentar para vocês que esses resultados eles podem ser estendidos para funções de 3 ou mais variáveis, sem perda de generalidade, tá? No caso, é só operar da mesma forma. Então, o limite de f de x, y, z, quando x, y, z tende a x0, y0, z0, tende a um valor L, tá? Tal que esse valor de f de x, y, z menos L, o módulo disso é menor do que epsilon. Tá? E a distância entre esses pontos vai ser sempre positiva e menor do que um valor real, delta. O resultado da continuidade também, tá? Só que a gente troca o disco pela bola. Então, ó, numa bola aberta, se o limite de f de x, y, z com x, y, z tendo x0, y0, z0 for igual ao valor da função aplicada no ponto de tendência, então a função continua contínua. Legal, né? Por fim, gente, é isso. Existem muitas ideias teóricas nessa aula, mas já já vamos resolver os exemplos. Vou passar para os exemplos agora, tá? Vamos puxar os exemplos aqui. Então, aqui, ó, seja f de x, y igual a raiz de 1 mais y mais ln de x quadrado menos y. Encontre f de e0 e esboce o domínio natural de f. Letra A, que eu vou botar aqui, ó, encontre. Gente, aqui, ó, veja, temos f de x, y. Então, se é um par ordenado, então temos que aplicar x igual a e e y igual a zero. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? E zero. Nossa, o professor está parecendo um imbecil. Porque você chuta. Isso, ok. Aqui, ó, e o y igual a zero, tá? Gente, é isso. Se você quiser melhorar isso aqui, tá?
Se você quiser melhorar isso aqui, a raiz de um é um e o logaritmo natural de e ao quadrado é duas vezes o logaritmo natural de e, que é um, certo? Aqui, ó. Ah, pessoa, de onde o senhor tirou isso? Se você tivesse olhado direito às aulas de fundamento de cálculo, você saberia, né? Isso aqui é propriedade do logaritmo, tá? Log de e. O logaritmo natural é o logaritmo na base e. O logaritmo de um número na sua própria base, onde a base é esse próprio número, é um, tá? Então, isso aqui dá um, tá? Isso aqui dá um. 1 mais 2 é 3, tá? Veja, a função f de x, y leva a um valor só. Ela transforma um par ordenado num valor. Beleza? Domínio natural. Como fazer? Ó, você tem aqui a função raiz de um mais y admite, tá? Como domínio natural números maiores ou iguais a zero. Por quê, gente? Por quê? Porque isso aqui é uma função real. E a função raiz quadrada, ela só admite valores maiores ou iguais a zero no conjunto dos números reais, tá certo? Então, você já vai colocar aqui que o seu y tem uma restrição, tá? Isso aqui é maior que zero, né? Tá? Maior que zero, maior ou igual a zero, tá? O que implica em dizer que y é maior ou igual a menos um, tá? Outra condição também que é imposta é sobre o logaritmo, tá? O domínio natural da função logarítmica é o de valores do seu argumento maiores que zero. Então, ó, naturalmente, a relação entre x e y tem que ser tal que seja maior que zero e que x quadrado seja maior que y, tá? Beleza, gente? Feio demais. Então, pronto. Esse que é o domínio natural. Y maior do que menos um e x quadrado vai ser maior do que y. Tá? Exemplo 2. Seja f de x, y, z determine f de zero, meio e menos meio. Que coisa horrível agora. Tá? E o domínio natural de f. Ah, não coloquei a função, né? Raiz de um menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado. Tá? É... Então, vamos lá. Determine a função aplicada nesses pontos, né? Então, a gente vai pegar a terna ordenada e aplicar cada um desses termos aqui. Tá? Então, ó, zero, x igual a zero, tá? Zero ao quadrado. Meio, tá? Então, y é igual a meio, tá? E z igual a menos meio. Tá? Menos meio. Tá certo?
Beleza. Então, vamos lá. Meio ao quadrado, realizando as contas, né? Meio ao quadrado é 1/4. Zero ao quadrado, tchau, porque zero com qualquer coisa somada é nada, tá? Não muda nada. E menos meio ao quadrado é menos 1 ao quadrado vezes meio ao quadrado, que é também 1/4. Tá? Ó, isso aqui vai ser, ó, 1/4 menos 1/4 é menos 2/4. E isso aqui vai ficar naturalmente igual a 4 dividido por 4 menos 2 dividido por 4. Tá? Por quê? Porque eu vou igualar esses denominadores. Eu pego esse aqui e multiplico em cima e embaixo. Não sou besta. Tá? E aí o que, que acontece? 4 menos 2 é 2 dividido por 4. Se você quiser, isso aqui ainda fica meio, raiz de meio, tá? Beleza, gente. Que coisa horrível. Porcaria. Pronto. Qual o domínio natural? A função só faz sentido no conjunto dos reais para isso aqui maior ou igual a zero. Tá? Beleza, gente? Isso equivale a escrever, tá? Isso equivale a escrever que 1 é maior ou igual de x² mais y² mais z². Tá? Então, isso aqui é menor do que isso. Logo, o domínio natural dessa função compreende os pontos no interior de uma esfera de raio 1, contando-a como fronteira, tá? Então, assim, se isso aqui, né, tem uma esfera que tem um raio máximo 1, tá? Porque isso aqui é uma equação de esfera. X² mais y² mais z² igual a r² é uma equação de esfera, tá? Então, se o raio dela é menor ou igual a 1, conta também todo a superfície da esfera. Por isso que aqui eu mencionei a fronteira, tá certo, gente? Esse que é o domínio natural dessa função. É a esfera de raio r igual a 1. Tá? É uma esfera de raio r igual a 1. Exemplo 4. 4 isso aqui? Não, exemplo 3. Exemplo 3. Vamos lá. Exemplo 3. Bom, o gráfico de função f de x, y igual a y² menos x², vamos ver lá no GeoGebra, no espaço x, y, z, é o paraboloide hiperbólico, Sela, tá? Mostrado na figura do GeoGebra, tá? As curvas de nível têm equações
da forma y quadrado menos x quadrado igual a k. Botando um acento aqui. Se k maior que zero, essas curvas são hipérboles ao longo de retas paralelas ao eixo y. Se k igual a zero, a curva de nível consiste nas retas que intersectam y mais x igual a zero. Tá? E y x igual a zero. Em outras palavras, a curva y igual a menos x e curva y igual, quer dizer, y igual a menos x e curva y igual a x. Ela vai fazer esse cruzado aqui, tá? E se k maior que zero, ou desculpa, se k menor que zero, as curvas são hipérboles abrindo ao longo de retas paralelas ao eixo x. Tá? Paralelas. Eu vou mostrar primeiro no livro, né? Depois a gente vai plotar aqui no GeoGebra. Vamos abrir o montão aqui. Que é essa figura bem aqui. Aqui. Ou seja, não era aqui mesmo. Era no 13. Subir o ponto de céu aí, né? Aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ó? No ponto, no k igual a zero, tá? Que equivale ao z igual a zero aqui como é que eu posso dizer? Ao longo do plano XY, né? Então tem a curva y igual a x aqui, tá? Desculpa, y igual a x aqui e y igual a menos x aqui, tá bom? Cruzando aqui o eixo. Aí o que que acontece? Ele diz também aqui no exemplo, né, que se k maior que zero, aqui para os níveis de cima, aí você vai ter curvas hiperbólicas, você já vai vendo essas curvas hiperbólicas bem aqui, ó, e bem aqui, inclusive, né, para o 10, para o 20, 30. E para o k menor que zero, você vê aqui essas outras. Elas vão mudando de direção. Elas cruzam aqui no k maior que zero, paralelas ao eixo y. Tá? Paralelas ao eixo y aqui, ó. Elas se abrem ao longo, desculpa, elas se abrem ao longo de retas paralelas do eixo y, né? Não são, óbvio, não são paralelas. E elas se abrem paralelas ao eixo x aqui nos valores negativos, ó. Aí você pode verificar aqui, ó. Para esses valores menores, elas vão se abrindo aqui em retas paralelas ao eixo x. E aqui, né, em retas paralelas ao eixo y. Tá? Agora a gente pode plotar no GeoGebra lá a sela de cavalo. Ó, que é que eu não sei fazer curva de nada aqui, eu acho. Tecnicamente, aí teria que colocar, só que eu não sei mexer nisso aqui ainda. Mas você escolhe o plano, né, z igual a k e tal, e você consegue fazer aqui a sua curva de nível, né?
Tá, vamos lá. F de x, y é igual a y quadrado menos x quadrado. É, que coisa massa, bicho. Aqui, ó, a cela de cavalo aqui, ó, constituída. Tá vendo? Isso que é a função y ao quadrado menos x quadrado, ó. Ela forma essa cela de cavalo aqui, ó. Caraca, que massa, bicho. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se você quiser montar uma cela de cavalo, você já sabe botar na sua impressora 3D aí, né? Pessoal aí que tem fazenda e tal. Onde eu tava? Bem aqui, documento 2. Esse aqui, tá? Ah, pera lá, né? Vou tirar uma foto aqui para colocar no documento que vocês querem depois. Ah, precisa ser um vídeo aqui. Nossa, às vezes pensa assim, você, o senhor odeia a gente, né? Na verdade, não. Aqui, pronto. Aqui, ó. Você pode aí olhar com bastante carinho na sua casa aí, tá? Vamos lá para o exemplo 4, né? Exemplo 3, exemplo 4 agora. Exemplo 4. Esboce o mapa de contornos de f de x, y igual a 4x quadrado mais y, usando as curvas de nível de altura k igual a zero. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, gente, aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai botar aqui 0 igual a 4x quadrado mais y, é y quadrado, né? Tá? Na verdade, assim, ó. Assim, k, né? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Dividir tudo por k, por 4k, desculpa, né? É, isso aí. Hum. Ó, dividir tudo por k, né? Então aqui vai ficar 1 dividido por 4, dividido por k, x quadrado, mais y dividido por k. Tá? Aí você pode fazer isso aqui, né? 1. E pronto, você montou uma equação de elipse, onde você tem aqui os semi-eixo maior e menor, né? Só como é que eu sei disso? Você vai no Google, a equação da elipse, tá? Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. X quadrado dividido por A quadrado mais B quadrado. A é o termo do... Oh, meu Deus, como é o nome desse elemento aqui? Meu Deus, cara. Simplesmente eu esqueci agora. O eixo maior, né? Aqui, o eixo maior e o eixo menor, tá? Os focos da elipse, F1 e F2, tá? Distância entre A1 e A2. Tem um nomezinho aqui, mas é eixo maior e eixo menor, né? Tá? Então, essa é uma equação de uma elipse.
onde A é a distância do eixo maior e B é a distância do eixo menor. Então, aqui, isso aqui seria A quadrado e isso aqui seria B quadrado, tá certo? Então, você vai ter aqui curvas elipsoidais, tá? Acabei de descobrir como fazer isso no GeoGebra, pai. É. Aqui, ó. Deixa eu eliminar aqui, apagar. Eu vou chamar aqui h de xy. Tá aqui, ó, minha função plotada, ó. 4x² mais y ao quadrado. Olha esse paraboloide aqui, eu vou virar ela para você. Se também ele quiser, né? Se me permitir. Oh, meu Deus do céu, tá aqui. Agora, ó. Olha, a gente vai ver de frente aqui. Tá? Aí eu vou chamar aqui um f de xy igual a k. Dá para parar, meu amigo? Tá, parou aí. Olha aqui, gente. Deixa eu tirar o plano aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Consegue ver daqui? Consegue ver daqui de cima, ó? Aí, cadê o diabo do controle deslizante? Cadê o... Bom, gente, eu não estou conseguindo mexer, mas... Peraí. Pronto, K igual a 2. Ó, aí eu vou mudando aqui manualmente, tá? K igual a 3. Você vê que abre uma elipse aí, um formato de uma figura ovalada, vou botar K igual a 0, né? K igual a 0, naturalmente, Y vai ser igual a X, né? Não é isso? Não, X vai ser igual a 2Y. K igual a 1, ó. Aí vai abrir uma elipse. A curva de nível vai ser uma elipse, ó. K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, e assim por diante, meu amigo, ó. Minha amiga também. Veja, é uma curva, é um elipse. Olha o que acontece aqui, ó. A gente vai aumentando, ó, as constantes K da curva de nível, a gente vai basicamente subindo, ó. É como se a gente estivesse elegendo planos aqui, ó, de que essa função assume valores constantes, e você vai vendo aqui o formato, né, desse corte aqui que é feito no, como se o formato da função ficasse impresso aqui nesse papel que corta ela. Tá certo, gente? Eu espero que isso tenha facilitado a compreensão de vocês. Vamos voltar para lá pro Word, né? Peraí. Cancela, apaga aqui, não se precipite, meu amigo. Cacete. Aqui. Beleza, gente, ó. Exemplo 6. Quem tá com dificuldade Porra, de geometria, geometria álgebra linear, você vai lá e você estuda um pouco mais, tá? A figura plotada no GeoGebra mostra um gráfico da função f de xy igual a menos xy dividido por x² mais y², certo? O que o gráfico revela dessa função? O gráfico revela que a superfície tem uma curva acima da reta y igual a menos x, o que é capaz de se esperar, uma vez que f de xy tem valor constante de meio com y igual a menos x, exceto em 0, x igual a 0, y igual a 0, onde
F não está definida. O gráfico ainda sugere que o limite constante. E constante está errado. Que o limite de f de xy, quando xy tende a 0, ao longo de uma reta que passa pela origem, varia com a direção da reta. Determine o limite ao longo do A, eixo X. Aqui a gente já passou pelo limite, tá? B, eixo Y. Reta é o limite tomado ao longo de uma curva, igual a X. E reta igual a menos X. É parábola quadrada, tá certo? Vamos lá. Letra A. Montando as equações paramétricas. Para que a gente trabalhe no eixo X, vamos lá, gente, vamos desenhar aqui, tá? As formas. Já não dá para fazer um eixo direito nessa. Pronto. É o eixo Y. E eixo X. Pronto. Gente, aqui, ó. Ah, isso aqui é. Não. Cadê a caixa de texto? Cadê essa? Y. Tá? Um X aqui. Céu! Aqui. Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. Gente, seguinte. Se eu quero andar pelo eixo X, eu não quero andar pelo Y. Então, o que que acontece? Para eu montar a equação paramétrica, eu vou colocar o seguinte, ó. X de t igual a t, ou seja, a gente anda linearmente por X, e Y de t igual ao quê? Zero. O tempo todo, essa jossa vai ficar aí, tá? No zero. Na letra B, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, só que o contrário, né? Só que o contrário. O x fica zero, porque eu não quero andar no x, eu quero andar só no y, tá? Y igual de t igual a t. E na reta y igual a x, tá? Então, ó, para a reta y igual a x, eles têm que ser iguais. Então, ó, y de t e x de t, ambos são iguais a t, tá? Na reta y igual a menos x, então se o y é t, o x vai ser menos t, porque um é menos o outro, tá? Então, x igual a menos t e o y vai ser igual a t.
E, né, na parábola, se y igual a x quadrado, tá? Se x for igual a t, o y é igual ao x quadrado, t quadrado, tá? Então, a gente vai tomar os limites ao longo dessas curvas, tá? Limite. Vamos pegar a função aqui. Ah, eixo x. Aí, o que que eu vou fazer? T e 0, tá? Aqui é T, 0. Aqui é T e aqui é 0. Bom, gente, isso aqui vai dar, naturalmente, aqui, limite de T tendendo para 0, né? Por quê, gente? A gente quer fazer com que T tenda a 0, 0, tá? Todas essas curvas aqui, tender T a 0 faz com que a gente tenda XY a 0. Então, isso aqui, gente, naturalmente, é o limite. Só que aqui, ó, XY tendendo a 0 e 0 de f de XY. Isso aqui vai ser igual, aqui no eixo x, é o mesmo que colocar x igual a t e y igual a 0, e tender o t igual a 0, tá? Isso aqui vai ficar igual ao quê? A 0, tá? Por quê? Só da gente colocar o y igual a 0, isso aqui já zerou. Eixo y. Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui. Só que agora é o mesmo de colocar o limite, tá? De 0 e t. Por quê, professor? Tá aqui, ó. X igual a 0, y igual a t. Aí a gente pega a nossa equação, tá? Voltou aqui. Agora sim. Aí eu vou colocar no limite aqui a função, né? Só que já aplicada, ó. Aqui, ó. Só que o x é 0, então aqui 0, e o y é t. Gente, se você quiser aplicar o limite, vai dar 0 ainda, tá? Mas você não precisa, porque só por causa dessa parametrização, o limite já fica naturalmente 0, tá? Nos outros você vai ter que aplicar. Então, aqui, ó, eixo C, ou eixo C já, reta y igual a x. Reta y igual a x é isso aqui, ó, gente. Y igual a menos x, isso aqui. E a parábola é isso aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Y igual a x, vamos lá. Agora, como a reta y igual a x tem as equações paramétricas t e t, tá? Então, isso aqui vai ficar t e t. Isso aqui vai ficar o limite. Tá? Novamente, vou botar a função x e y e vou introduzir os parâmetros. T vezes t vai ficar t ao quadrado, dividido por t quadrado. Agora sim, gente, voltemos para o cálculo 1, né? Menos aqui o limite de t quadrado sobre t quadrado mais t quadrado é 2t ao quadrado aqui embaixo. Oxa, diabo. Aqui, pronto. Agora, como a gente não é tolo nem nada, a gente vai cortar o t quadrado com o t quadrado e vai sobrar o limite de meio. Gente, o limite da constante é a própria constante. Esse menos já foi para fora, tá? Então, isso aqui é menos meio.
certo? Na reta y igual a menos x, fazer a mesma coisa, ó. Só que agora, no lugar do x, eu vou botar menos x, porque eu botei outra parametrização. Tá? Aí, ó, vamos colocar a função de novo aqui. Ó, é menos t, né? O x é menos t. Você pode ver por aqui, ó, menos t. Menos t com menos t é t. Y é t, então isso aqui fica t ao quadrado, dividido por t ao quadrado, porque x é menos t ao quadrado, t ao quadrado. E y ao quadrado, t quadrado. Você sabe que aqui vai dar em cima t quadrado dividido por 2t ao quadrado, vai ficar o meio, limite de meio é o próprio meio, tá, gente? E na parábola, y igual a x quadrado. Novamente, tá, gente? É igual ao limite. Em todos esses casos, tender t para zero vai fazer com que você tenda para o ponto 0, 0, tá certo, gente? É sempre importante isso. Também escolher o ponto adequado da parametrização. Então, aqui é t e t ao quadrado. Aí você vai tomar o limite, né? Gente, eu não sei que... Eu acho que deu uma parada aqui. Eu não sei se eu mostrei aqui todos para vocês, mas eu do nada eu sumi aqui. E vamos estar aqui, ó. Eu vou deixar aqui se você quiser tirar um print, mas tecnicamente eu só fiz substituir a parametrização aqui em todos e fui tomando os limites. Agora na parábola aqui, ó, vamos voltar. Limite de f de xy é igual a limite de f t quadrado, t quadrado, limite de menos xy, x quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou substituir a parametrização aqui, ó. Então eu vou substituir t e y é t quadrado. Agora vai ter uma coisa interessante. T vezes t quadrado é t ao cubo, tá? Então eu vou tirar esse t aqui. Aqui dividido por t quadrado, t quadrado. Tá? Isso aqui vai ser t ao cubo dividido por 2t quadrado, tá? Isso aqui vai ser menos meio limite de t, com t tendendo a zero, tá? Que é zero, tá? Então, nós temos esses 5 valores aqui por essas 5 curvas, tá? Na verdade, não são 5 valores, são 3 valores, né? Um é menos meio, o outro é meio, tá? Isso mostra para a gente uma coisa interessante aqui, tá? Lá, de acordo com aquele outro teorema, tá? O limite tem que ser igual para qualquer curva paramétrica, né? Então, você tem que... Nesse caso, esses limites não são iguais. O que significa isso? A gente abre o GeoGebra, né? Vamos lá. F de xy... Não, vou botar aqui. M de xy... Uma função M aqui. É igual a menos xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Eita, coisa feia. Pronto.
Essa função aqui é bem interessante, olha. Era justamente o que a gente obtinha lá no livro, né? Tem o exemplo lá. Mas o ponto zero zero é como se ela não tivesse aqui, ela tem algum tipo de problema. Deixa eu dar uma olhada lá na figura do livro, que eu não estou conseguindo visualizar aqui pelo GeoGebra. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, cadê? Aqui, ó. É justamente essa curva aqui, né? Ela tem diferentes valores aqui para... Cadê um? Tá legal isso aqui também. Essa curva bem aqui. Menos xy dividido por xy, x quadrado menos y quadrado. Então, tem um problema aí no meio. Beleza? Vamos lá, exemplo 7. Calcule limite de xy se aproximando de 1/4 da função 5x ao cubo y quadrado menos 9. Tá? Gente, tá aqui, ó. No caso, essa função ela vai ser contínua. Então, aqui vai ficar 1 ao cubo. Tá? X é 1 e y ao quadrado é 4 menos 9. Tá? Então, aqui, ó, nós temos 1 a 4, né? É isso mesmo, 1 a 4. Então, nós temos 5 vezes 16 dá 80, menos 9 dá 71. Então, veja, eu troquei onde tem x eu botei 1 e onde tem y eu botei 4. Tá? Esse que é o procedimento de limite no caso geral. Exemplo 8. Tá aqui, ó, é o exemplo 8. Isso eu estava tentando achar aqui. Mostre que o limite de xy tendendo a 0,0 é menos xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Ah, aqui. Não existe. Bom, pelo teorema que afirmando que o limite tomado de maneira geral, tá? O limite geral de uma função de duas variáveis, quando existe, pode ser tomado ao longo de qualquer curva, tá? Cuja contrapartida indica que quando os limites tomados por curvas diferentes levam a valores distintos, que indica, cuja contrapartida indica que quando os limites tomados levam a valores distintos,
não existem, tá? Não sei se ficou legal essa frase. Pelo teorema afirmando que o limite geral de uma função de duas variáveis, quando existe, pode ser tomado ao longo de qualquer curva, cuja contrapartida indica que quando os limites tomados por coisas que indica que quando os limites não existem, tá? Agora vai ficar melhor. Eles são tomados por qualquer curva e levam a valores distintos. O caso em questão se aplica na contrapartida apresentada. Os limites tomados sobre o eixo x e o eixo y e a parábola são iguais, mas diferem dos limites tomados para as retas y igual a x e y igual a menos x. Tá, gente? Então, a gente toma 5 limites aqui, que na verdade expressam 5 curvas, e 2 desses valores são diferentes, o que implica na seguinte coisa, que esse limite não existe, porque assim, existe o teorema que eu apresentei para vocês, tá? Não provei esse teorema, naturalmente, mas o que esse teorema indicava era, até porque também não é o escopo desse curso ficar provando teoremas, que quando esse limite ele existe, ele pode ser tomado ao longo de qualquer curva lisa, tá certo? E quando ele não existe, ele leva valores ele leva valores diferentes. Então ele pode ser tomado e ele vai levar valores semelhantes se forem tomados por curvas lisas. E ele vai levar a valores diferentes se o limite não existir. Então, em suma, limite existe. Você toma esse limite por curvas distintas, para o mesmo ponto de tendência, os limites vão ser iguais. E o limite não existe, os limites vão ser desiguais, assim como a gente fazia em cálculo 1. Exemplo 9. Mostre que as funções f de xy igual a 3x elevado ao quadrado y na quinta e seno g de xy igual a seno de 3x ao quadrado y na quinta são contínuas em toda parte. Bom, pelo que sabemos do cálculo 1, funções polinomiais são contínuas. Vimos aqui que, se pudermos separar duas funções de x e de y independentes, contínuas em partes, desculpa, funções de y contínuas em partes independentes, em partes dependentes somente de x e de y, na forma f de xy igual a m de x e n de y, o que é o caso, né? Partes contínuas, essa separação será contínua. Logo, prova-se que a função 3xy² é contínua em toda parte. Lembrando ainda que a composição de funções contínuas é contínua, lembrando que o seno é uma função contínua e que f de xy é uma função contínua, ainda que a função g de xy pode ser entendida
como a composição da função seno, que é contínua, e da função 3x² y na quinta, contínua. Então, temos aí uma função contínua, a g de xy, tá? Bom, a gente não fez conta nenhuma, né? A gente partiu de pressupostos. Você pode. O único pressuposto que você precisa provar aí é que os polinômios são contínuos. E, cara, isso é muito simples, porque você toma o limite do polinômio para qualquer ponto, o valor do limite do polinômio para qualquer ponto é o polinômio aplicado naquele ponto. Então, tipo, você não precisa só argumentar, eu já aceitaria se isso aqui caísse na prova. Se caísse, que isso aqui não vai cair, né? Exemplo 10. Calcule limite de xy indo para -1 e 2 de xy dividido por x² mais y². Gente, isso aqui é simplérrimo, tá? Nesse ponto -1 e 2, você vê claramente que essa função é contínua, tá? Então, você pode jogar aqui direto, tá? Que é -1 vezes 2. E aqui é -1², que é 1. E aqui é 2², que é 4. Então, isso aqui vai ficar menos 2/5, né? Pronto. Ah, legal essa aqui, ó. Exemplo 11. Mostre, é o último, tá? Mostre que f de xy igual a x ao cubo y², 1 menos xy, tá? É contínua em toda parte, exceto na hipérbole xy igual a 1. Gente, novamente, mais um no gogó. A função polinomial no numerador é contínua, assim como a função no denominador. No entanto, o zero da função, existe um valor que zera o denominador, que é o único valor que provoca uma descontinuidade, né, na função. Logo, é esse valor aqui no denominador igual a zero. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o quociente de qualquer função, de duas funções contínuas, ele é contínuo, exceto nos pontos onde o denominador zera. Tá? Como uma função racional é contínua, tá? Exceto nos pontos onde zera o denominador, então, isso aqui igual a zero nos leva a uma equação de hipérbole xy igual a 1. Beleza, gente? É isso. Um forte abraço a todos. Deixa eu salvar aqui exemplos aula 4. E tudo de bom para os senhores.